Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio aqui da Power Minds. Agora a gente está com a doutora Marina. Doutora Marina, muito obrigado pela sua presença aqui, por ter um tempo aqui para vir aqui com a gente. Eu que agradeço por estar aqui. Se apresenta um pouquinho para a gente antes de entrar em qualquer tema. Quem é você? De onde você veio? Pois é, obrigada pelo convite. É muito bom a gente poder, nós médicos, poder falar um pouquinho do que a gente faz e mostrar, sair um pouco do ambiente de consultório. Então fica mais fácil. Eu sou ginecologista e obstetra, hoje formada também em nutrologia feminina, ginecologia endócrina e a cerejinha do bolo da consulta, que é o que a gente vai conversar, que é o rejuvenescimento íntimo. Então, utilizar aí tecnologias e procedimentos a favor da saúde íntima feminina, que é um assunto um pouquinho difícil de falar, que muita gente ainda tem um pouco de tabu, né, receio, vergonha, até na consulta mesmo, mas que a gente está acompanhando a evolução da medicina para trazer cada vez mais conforto para as mulheres. Perfeito. Então eu vou começar do início. Por que medicina? Por que você foi para medicina? Nossa, porque eu sempre fui uma pessoa que eu gostava muito de cuidar. Então, eu tinha primas pequenininhas e família grande, então eu gostava muito de cuidar, ou então em casa, eu tenho 2 irmãos mais velhos, ficavam doentes, eu cuidava, gostava de acompanhar no médico, e aí fui excluindo as áreas que eu não gostava, nunca fui do lado mais, aquela área mais comercial e tal, eu sempre fui da área do cuidado, né, do maternal, digamos assim. Então, eu me identifiquei muito, desde sempre. Nunca tive dúvida. Então, na hora de escolher vestibular, eu sempre soube que era medicina. E foi para medicina. E onde que você fez? Eu sou do Rio, sou carioca. Carioca? Então, nascida e vivida no Rio. Fiz faculdade no Rio de Janeiro também. E depois, para fazer a residência médica, que eu fui para São Paulo. Na hora de fazer a ginecologia e obstetrícia, eu fui para São Paulo. E morei 8 anos em São Paulo, fazendo especialização, foi onde eu fiz a pós de nutrologia, a pós de ginecologia endócrina, e aí agora morando em Campinas, né, tem 1 ano e meio que eu saí da confusão de São Paulo e fui para Campinas para tentar ter uma qualidade de vida. Ter um pouco de paz na vida também, ter um pouco de né? paz, exatamente. E achou essa paz? Achei, acho que comparado a São Paulo, a gente percebe até na consulta, o quanto que as pacientes chegam mais calmas, têm mais tempo para consulta, né? Entendem que aquele ali é um momento de fato para elas e tal, se cuidarem. Em São Paulo, eu percebo que é tudo muito corrido. Eu tô na consulta, a paciente tá olhando o celular e, doutora, rapidinho, tem uma reunião. Então, fica muito corrido. Então, Campinas, de fato, é uma cidade que a gente... É cidade grande, sim, com cara de cidade interior, mas que a gente consegue respirar um pouquinho mais. Então, você consegue cuidar mais das pessoas, igual você falou, do que em São Paulo, por exemplo. E cuidar mais de mim também, né? Para eu cuidar dos outros, eu preciso cuidar de mim. Sim. Então, eu consigo ter um pouquinho mais de tempo também para fazer o que eu gosto de fazer. Exato. Até a gente estava conversando com o médico antes, ele falou desse equilíbrio entre a medicina, que vocês têm muita coisa para fazer, e o cuidar de vocês. Tanto academia e tudo, que vocês vivem numa loucura de plantão, às vezes plantão, às vezes consultório. Sim. Como que é para você lidar com tudo isso? A gente de fato precisa ter um momento que é nosso, que você fala, esse momento é meu, que é para eu me cuidar e tudo mais, então eu tento separar bastante. Falo, esse momento eu faço muita atividade física todo dia, de segunda a segunda. Então, meu horário de atividade física é sagrado. De manhã eu acordo, eu falo até pra Bia, que é meu braço direito, eu falo, marca minhas pacientes depois da minha atividade física, porque senão eu fico outra pessoa, não consigo render nada. Mas é importante a gente ter, porque a gente escuta tanta história, são tantas, às vezes 6, 7, 8 pacientes num dia que falam tanta coisa, você precisa estar com a cabeça em paz, tranquila, né, para poder escutar cada história diferente. Então, a gente precisa desse cuidado também. Da saúde mental, principalmente. Exato. Então... Aliás, somos médicos, mas também somos pacientes, né? Então, a gente precisa cuidar da gente também. Exatamente. Precisa estar tudo em dia para poder ajudar o próximo. Com certeza. E dessa parte, que igual você falou, da ginecologia e nutrologia, como que você juntou isso? Como que foi a ideia? A nutrologia, de fato, foi um divisor de águas para mim na medicina. Depois que eu me formei em ginecologia, primeiro decidi fazer ginecologia porque eu sempre quis cirurgia geral. Até o último período da faculdade,
Eu queria fazer cirurgia geral, então eu acompanhava plantões de cirurgia a faculdade inteira. Chegou no último período, comecei a pensar um pouquinho mais, né? Porque cirurgia geral é aquela coisa mais pesada, então eu tenho esse lado, essa vontade também de ser mãe e tudo mais. Eu preciso conciliar um pouco o que a gente estava falando de rotina com a especialidade. Falei, bom, então acho que eu vou fazer a ginecologia, porque eu lido só com mulher, é uma área ampla. Na ginecologia a gente tem consulta, a gente tem cirurgia, a gente tem exame de imagem, a gente tem reprodução, enfim, que não se limita tanto a uma atividade, né, única, assim, só de ficar operando, só de ficar em centro cirúrgico, só de ficar de plantão. E aí eu decidi fazer ginecologia. Depois da ginecologia, a gente sempre tem o R4, né, que... Sim. Além de ainda fazer ginecologia, a gente precisa escolher uma especialização. E eu ficava, gente, eu já sou ginecologista. Não preciso de especialização nenhuma. Eu sou médica ginecologista, tá de bom tamanho. E veio a pandemia, assim que eu me formei na residência. E um leve burnout. Você teve? Tive. Por conta da faculdade? Não, da residência. Eu já estava na residência, então é um momento que a gente começa a dar muito plantão e não tem jeito, o médico que dá plantão não para mais. É aquela coisa, posso. Sim. Vamos fazer? Vamos, porque, querendo ou não, é um dinheiro rápido, né? Fácil não é, porque é muita noite de sono mal dormida. Sim. Mas a gente acaba ficando muito disponível, não tá fazendo um consultório e tudo mais, então aceito. E foi bem no meio da pandemia. Então, acho que talvez uma das únicas especialidades que não parou foi a medicina. A gente continuou atendendo, a gente continuou dando plantão, a gente continuou fazendo tudo. E aí foi um momento que eu fiquei bem sobrecarregada e comecei a descontar em atividade física. Falei, eu preciso fazer alguma coisa. Então, enquanto eu não estava de plantão, eu ia para academia, corria, suava, voltava pro plantão, tomava banho na academia e só ficava academia, plantão. E aí eu comecei a descobrir que o meu estilo de vida na quesito de atividade física, o quanto isso me trazia um bem-estar. Me trazia muito prazer em fazer. Era um momento, assim, uma válvula de escape. Que eu percebi o quanto eu saía bem da atividade física. E aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa que eu consiga juntar, né? Estilo de vida com a ginecologia. Fui começando a fazer alguns cursos. Inicialmente eu fiz de nutrologia feminina, que foi apenas um curso pequeno. Falei, pronto, é isso que eu quero fazer, mas está faltando alguma coisa. Preciso aprofundar mais na nutrologia. E aí eu fiz uma pós de nutrologia clínica no Einstein, que aí durou um ano, e que hoje eu digo que foi a melhor coisa que eu fiz. Que aí eu consigo, de fato, associar a saúde da mulher com o estilo de vida que a mulher tem. Né? E se a gente não caminhar com as fases da vida da mulher com um bom estilo de vida, os resultados mudam muito, né? De acordo com o estilo de vida da paciente. Então, isso foi muito gratificante, assim, poder trazer isso para as minhas consultas na ginecologia. E que tipo de paciente que acaba indo para você? Que quer ser mãe, que já foi mãe, acima do peso? De tudo, um pouco. É muito engraçado, porque quando você trabalha com marketing, né, e tudo mais, então todo mundo me perguntava, tá bom, então vamos escolher um público-alvo. Mais uma vez, antes era especialização, né? O que você quer fazer? Eu falei, eu já sou médica, eu já sou ginecologista. Agora vamos escolher um público-alvo. Eu falei, gente, meu público-alvo é mulher. Sim. Eu trabalho com mulheres. Ah, mas tá bom, qual o nicho, qual a faixa etária? Eu falei, não tem. Eu vou trabalhar com mulheres independente da faixa etária, porque é isso que eu gosto de fazer. Então, hoje eu pego adolescentes que querem começar um anticoncepcional. Eu pego meninas que estão entre 33 e 35, que já estão pensando em engravidar e querem ver se tá tudo bem. Eu pego na parte mais metabólica, quem está tentando emagrecer ou tem um tratamento mais hormonal e metabólico, como síndrome do ovário policístico, endometriose, que é impossível. A primeira linha de tratamento é estilo de vida. Como não associar a nutrologia nessas patologias, né? Então, pego mulheres na menopausa, mulheres que já passaram da menopausa. Isso é o que faz o meu dia a dia ficar cada vez mais dinâmico. Entender o tipo de tratamento para cada paciente que passa para mim, né? Então, você, desde que de adolescente até a mais idade, vai com você e você gosta de todos os públicos. Todos os públicos, eu não restringo nada.
E eu acho que isso fica muito mais fácil, porque a gente se identifica. Nossa, quando eu tinha 12, 13 anos, eu também passava por isso, né? Ou agora, eu também tô na fase de pensar em engravidar, então o que eu faria pra mim que eu tô passando pra minha paciente? E aí se acompanha minha mãe, minha tia, minha avó, então essas pacientes que já estão em climatério, menopausa. Então, eu brinco que a consulta nunca é uma consulta. É um bate-papo ali, e tem uma ginecologista para chamar de sua amiga, de sua terapeuta, de sua confidente, né? Porque é literalmente uma terapia sentar na consulta da ginecologia, né? Sim. E tem algum que você gosta mais? Às vezes gosta da maternidade, que tá pensando, que às vezes você gosta mais? Ou adolescente, por ter passado e sabe das inseguranças? Eu já pensei sobre isso para tentar selecionar alguma modelo de paciente que eu gosto mais. Eu acho que é muito difícil, mas eu gosto muito hoje de pegar meninas, talvez não mais jovens, mas meninas ou mulheres que queiram mudar o estilo de vida. É um desafio, mas é muito gratificante ver a melhora que elas têm, simplesmente mudar a rotina, mudar a atividade física, entrar com uma suplementação diferente, e é nítido, assim. Então, que elas voltam e falam, nossa, eu tive uma melhora em 1 mês, em 40 dias, aí você vê que ela vai tomando gosto ali por, né, criar simplesmente uma rotina diferente, adotar um estilo de vida diferente. Então, eu acho que quando eu consigo fazer parte dessa transformação, digamos assim, é bem gratificante também. E dessas questões femininas, tem muito o pensamento, né, ainda mais para nós homens, será que é emocional? Será que é hormonal? Muito. O que você pode falar pra gente aí? Eu posso falar que, por favor, todos os parceiros acompanhem as mulheres na consulta. Isso faz total diferença. Justamente por isso, né? Acho que vocês, de uma forma geral, homens, acham que ou é frescura, né? Ou não é nada, ou... Enfim, não conseguem entender muito bem a oscilação hormonal que as mulheres têm, justamente porque não vivem essa oscilação hormonal. Até pode acontecer, mas numa escala bem menor. Então, de fato, a gente precisa entender o que está acontecendo, qual momento de vida essa paciente está vivendo. Se a gente consegue associar algo de vida pessoal que esteja acontecendo na vida dessa paciente, né? Algum problema pessoal, ou se é simplesmente hormonal. Então, eu nunca falo que é só emocional. Está muito associado. Acho que hoje em dia, cada vez mais. Às vezes, eu brinco, né? Eu falo que a minha consulta, as pacientes chegam e literalmente desabam. De choro? De chorar. De chorar. Quando eu faço uma pergunta assim, toda consulta, eu pergunto para elas, eu falo assim, e hoje? O que você mudaria na sua rotina? Ou o que tem na sua rotina que mais interfere na sua qualidade de vida? Nossa, doutora, que pergunta difícil. E aí param e desabam. Porque eu acho que é um momento que elas estão tão ocupadas com outras coisas, tão ocupadas ou com maternidade, com filho, com trabalho, com casamento, com tanta coisa ao mesmo tempo, que quando chega ali na consulta é o momento que elas de fato têm para elas se cuidarem, para elas começarem a prestar atenção o que está de diferente, o que precisa melhorar. E que aí a gente consegue entender essa sobrecarga que muitas mulheres têm. Então, às vezes, acha que é uma reposição hormonal que precisa fazer e tudo mais. Eu falei, não é. Calma, só respira que tá tudo bem. Vamos ajustar o que precisa ajustar e depois a gente pensa em reposição hormonal. E na questão da rotina, né? Você falou que chega muita gente muita mulher com a rotina não adequada. O que é essa rotina não adequada? A rotina que você sugere para elas? É mais atividade física, acordar cedo? O que acontece? Primeiro de tudo, rotina não adequada é não fazer atividade física. Ouviu? É não fazer atividade física. Hoje, assim, eu acho que é inadmissível. Atividade física, a gente vê como é tratamento e prevenção de diversas patologias na saúde da mulher. E que não se alimentam bem, não tem uma suplementação proteica adequada, né, que hoje a gente fala tanto da suplementação proteica, o quanto massa muscular é importante, não tem uma rotina de sono boa, às vezes o paciente chega num processo aí tentando emagrecer e fazendo de tudo e não tem um sono legal, então isso já precisa ser ajustado também, que interfere muito no processo de emagrecimento.
Não tem o intestino funcionando legal, e aí a gente avalia que ou tem uma candidíase de repetição, ou a imunidade não tá legal, a gente vai olhar para esse intestino e acha que é normal ficar 3, 4, 5 dias sem ir ao banheiro. Não, tá tudo bem, esse é o meu normal. E que na verdade não é. Que mais? Nossa, tem tanta coisa que tem que ajustar, mas e por isso que eu falo, às vezes é só ajustar e tá tudo bem, né? Ajustar a rotina, ajustar a hora que come, ajustar a hora que vai dormir, e que hoje foi se perdendo um pouco, né? Porque é tão trabalho, e os outros, que olhar para si tá ficando mais difícil, né? E perguntar aqui, porque você já esteve em vários lugares, várias cidades diferentes. Essa rotina, ela é diferente, por exemplo, em São Paulo, com a mulher de Campinas? Totalmente. Com a do Rio de Janeiro? Muito. Ó, a rotina de São Paulo é trabalho, 100%. Então, quando eu pergunto, mas por que não adota um estilo de vida legal? Não tenho tempo. Essa é a justificativa. Não tem tempo, até porque para você fazer as coisas em São Paulo, você precisa morar perto do trabalho, morar perto da escola, né? Sim. Então, não mora perto, pra você ir numa academia, demorou já 50 minutos. Então, São Paulo, com certeza, a falta de tempo. O Rio muda um pouquinho, porque eu acho que o Rio as pessoas estão muito preocupadas com a aparência física, né? Mais que São Paulo. Muito mais. Muito mais. Eu acho que no Rio, acho que até a escolha da atividade física é muito mais pelo físico do que por entender que é saúde. Sério? Eu acho que sim. Campinas eu posso dizer que é um meio termo. Eu acho que justamente por você ter uma flexibilidade maior de horário, hoje, né, o que a gente falou, tempo é dinheiro. Sim. Então, se não gasta muito tempo no trânsito, se tem tudo perto, se as locomoções não são tão dificultadas assim, isso facilita muito para a entrada do trabalho, para sair do trabalho, e você conseguir ajustar a rotina. Mas com certeza o lugar que a gente vive influencia muito no nosso estilo de vida, com certeza. Até por isso você fugiu de São Paulo, né? Exatamente. Demorava 1h15, 1h20 para chegar no hospital, isso era desesperador. E é 1 hora para ir, 1 hora para voltar... 12 horas de plantão, já são 14 horas. A mala no carro, a quentinha no carro, a mala da academia, tomava banho na academia, trocava de roupa, ia pro plantão, voltava, chegava em casa, dormia e saía. Era assim, não tinha tempo pra ficar em casa. A minha casa era minha segunda casa. Meu carro era a primeira. Vivia lá. Dentro do carro. E você falou da quentinha, né? Aqui a gente nem fala, a gente fala marmita. Quentinha vem do Rio de Janeiro. Quentinha do Rio de Janeiro. Mas então você é regrada desse jeito na sua vida? Sou. É engraçado que as pessoas me dizem assim, não, a Marina não come isso, não, a Marina não vai, tem um bolo. Eu falei, gente, eu vou comer, justamente por eu adotar essa rotina de atividade física, que eu me libero muito para comer um doce, para não tiro meu vinho, adoro tomar um vinho, a partir de quinta-feira tô tomando meu vinho, como meu hambúrguer, mas quando é na rotina, assim, de alimentação, eu levo minha comida, por mais que eu atenda o dia inteiro na clínica, eu levo minha comida direitinho, então, sim. Sempre. Desde sempre. Desde sempre é o equilíbrio. Tanto a Marina regrada quanto a Marina... É óbvio que tem dias aí essa quentinha muda, vira um japonês, né? Vira um hambúrguer na hora do almoço. Com certeza, tem os seus momentos, mas normalmente é bem equilibrado. Prefere sempre o equilíbrio aí. Sim. E tratando um pouco da parte hormonal, que também pode ser, né? Tem, às vezes, o emocional, a rotina, mas também a gente sabe que o hormonal tem alguns casos que atingem muito a mulher. Como que você trata a parte hormonal quando, por exemplo, ganho de peso, às vezes a pessoa tem pouco peso? Que tipo de hormônios que oscilam? Quando a gente fala de tratamento hormonal, estamos falando principalmente dos hormônios que estão relacionados ao período de climatério e menopausa, né? Que são os hormônios de estrogênio e progesterona que começam a cair. E aí começam a flutuar bem, ciclar bastante, e isso começa a trazer os sintomas das mulheres. Então, pensar em tratamento hormonal, a gente associa mais a essa fase da vida da mulher. Sim, temos patologias que envolvem muito questão hormonal, como eu falei, a síndrome do ovário policístico, algumas patologias que provocam, que a gente chama, né, de amenorreias nas mulheres, que ficam sem menstruar, ou uma prolactina mais aumentada, uma hiperprolactinemia, enfim, isso aí também pode se tratar com hormônios ou a privação deles.
Mas o tratamento hormonal em si, quando a gente fala de reposição hormonal, a gente associa principalmente nesse momento de climatério, que é a transição da menstruação para a menopausa, que é onde de fato está faltando hormônio e a gente precisa repor. E aí quando você vira para o lado emocional e me perguntou, é muito comum eu pegar, atender as pacientes que chegam e falam assim, doutora, eu já passei com psiquiatra, já me passaram remédio para dormir, remédio de ansiedade. Eu falei, não é nada disso que você precisa. Você está precisando de uma reposição hormonal. Esse momento é para a gente tratar com reposição hormonal. Ajustando a reposição hormonal, a gente já vai melhorar a sua qualidade de sono, já vai melhorar a sua labilidade emocional. Então, por isso que eu falo, é importante entender a fase que a mulher está e o momento de vida que ela também está vivendo, pessoal, profissional, para a gente conseguir, né, encaixar. E encaixando as pecinhas ali para entender se é mais um tratamento psicológico ou mais um tratamento hormonal. E na parte hormonal, quando você fala hormonal, a gente que não entende muito, às vezes fala, será que é anabolizante, é testosterona, a progesterona que você falou? Falar de tratamento hormonal é falar de reposição de estrogênio e progesterona. Mulheres que entram nesse período, a gente tem uma queda muito importante do estrogênio e da progesterona. Então, quando a gente fala de reposição hormonal, a gente tem que repor o que está em falta. E o hormônio da vitalidade da mulher, que deixa a pele linda, a disposição lá em cima, a libido boa, é o estrogênio. Então, inicialmente, a gente precisa repor esse estrogênio. Tem diversas vias, a transdérmica, a oral, enfim, que a gente consegue fazer essa reposição e isso vai depender de cada paciente. E a progesterona também, que a gente entra como uma forma de proteção do endométrio, entrando com estrogênio, e ainda assim a gente vê uns benefícios da progesterona, como qualidade de sono, essa labilidade emocional, que nesse período as mulheres vão do extremo, assim, muito rápido. Uma hora tá muito irritada, outra hora tá muito triste, outra hora quer chorar, outra hora tá rindo. Então é o que a gente chama dessa labilidade emocional, e isso a progesterona tem um benefício muito grande. Agora, falar de hormônios anabolizantes, aí é um outro nicho para paciente, né, que de fato precisa, ou pacientes mais idosos, né, que tem uma sarcopenia, que é uma fraqueza muscular generalizada, aí a gente entra com hormônios anabolizantes. Em pessoas de mais idade? Sim. Por quê? Conta um pouco pra gente, agora eu fiquei curioso. Quando a gente está falando de pessoas mais idosas, de mais idade, a gente tem... Na verdade, as mulheres começam a perder massa muscular aos 40 anos. Pelo menos 1% ao ano de massa muscular a gente perde. Por isso que a gente tem que falar da importância da poupança, né? Por isso que eu malho todo dia para conseguir chegar nos 40 anos com uma massa muscular legal. Então, com o passar do tempo, elas vão perdendo massa muscular. E se não fazem um exercício de força, né, que é o exercício, a musculação. Então, musculação é inegociável para as mulheres também, a partir de 40 anos. Não faz exercício de força, não tem uma suplementação proteica adequada, a gente vai perdendo muita massa muscular. O que a gente evolui para uma sarcopenia, que é uma perda de massa muscular importante, levando a essa fraqueza muscular geral do organismo. E nesses casos, pacientes mais idosos, que ficam mais acamados, mais debilitados, né, a gente pode sim entrar com hormônios anabolizantes para ajudarem nessa questão de ganho de massa muscular. Óbvio, avaliando dosagem, avaliando fatores de risco que essa paciente tenha, mas eles auxiliam sim na construção de massa e que pode trazer quando a gente avalia risco e benefício, para uma paciente que tem 80, 90 anos e que, né, precisa ter uma agilidade, precisa ficar mais ágil, por que não entrar com hormônio que vai trazer benefício para ela? Entendi, né? Então é mais pensando no longo prazo. Exato. Por conta não da é de massa, rotina, não é um tratamento de rotina que a gente prescreve para todo mundo. Com 40, 50 anos, que quer, não. Não, isso não. Isso a gente avalia. E tem a questão da reposição da testosterona, que hoje... Tá em alta. Tá super em alta, é muito difícil o paciente chegar em consultório sem um gelzinho ali de testosterona. Mulher também? Muito. E eu pergunto, pra que essa testosterona que tá aqui? E pra quê? Que elas falam? Por que os médicos vendem essa? Na maioria das vezes, as pacientes chegam e falam assim, eu tô muito indisposta, eu tô sem motivação, minha libido tá muito baixa, ou eu preciso de um gás melhor e tudo mais. E isso, às vezes, paciente com 30, 32 anos já chegam com reposição de testosterona. E aí é o gelzinho de testosterona que acha que vai melhorar muita coisa. Só que aí entra a nutrologia. Mas espera aí, como que tá a parte de suplementação? Todas as vitaminas.
o ferro, o estoque de ferro, que é o principal para a gente avaliar na mulher, que está relacionado a essa questão de disposição, de vitalidade. Se eu tiver com estoque de ferro baixo, por que a testosterona vai entrar aí? Não vai adiantar nada. Não vai adiantar. Então, o objetivo de entrar com essa testosterona é justamente para achar que vai dar, nossa, vai melhorar, vou ficar bem, né? Vai melhorar minha vitalidade, vai melhorar minha libido. E nem sempre é isso, né? Às vezes é mais o psicológico ali que vai, ou até igual você falou, né? Tem a parte do ferro, às vezes faz a reposição do ferro, também a testosterona, e acha que é a testosterona. Exatamente. E não só o psicológico, aí entra a questão da rotina. Não se alimenta direito. Trabalha o dia inteiro. Vai dormir tarde. Como que quer ter produção hormonal assim? E acha que o problema é a testosterona? Não vai ser. Foi engraçado que uma vez eu peguei uma paciente que falou assim, doutora, essa dose de testosterona não tá adiantando mais. E assim, a gente começa com dose baixinha, até chegar numa dose legal que não tenha tanto risco para a paciente. E eu fui ver o exame laboratorial dela, minha libido tá péssima, não adianta, eu preciso aumentar essa testosterona. A gente foi ver no exame laboratorial dela, a testosterona tava de 400 e tanto. Igual masculino, quase. Aí eu falei, tá vendo como não é testosterona? Seu nível de testosterona tá praticamente um pouco maior até do que o dos homens. Então, o seu problema, querida, não é testosterona. Vamos entender o que tá acontecendo. Depois que eu falo isso, ai, doutora, sabe o que é? Meu casamento não tá muito legal. Aí começa, milhões de coisas. Eu falei, então, como a gente vai colocar a testosterona aqui que não vai ajudar nada, né? Sim. E você falou igual ela fala do casamento, que não tá legal, tudo. Por que elas te procuram, assim? É por conta de casamento, ou elas mesmas que querem? Nossa, tanta coisa. Acho que assim, a ginecologia, antigamente, era muito conhecida como consulta de rotina, né? Vai uma vez ao ano, faz os exames, vê se tá tudo bem, rotina ginecológica é legal, Papa Nicolau, mamografia, os ultrassons, tá tudo bem, ano que vem eu volto. E isso tem mudado bastante, justamente por toda essa, como é que eu vou dizer, todo esse trabalho que tá tendo, até em rede social, de suplementação, de massa muscular, de atividade física e tal. Então, querendo ou não, isso é benéfico porque faz as pessoas buscarem um cuidado maior. E a maioria fala, nossa, doutora, eu vim porque eu vi que você... Elas usam muito a palavra ginecologia integrativa, ou a medicina integrativa, gostaram. né? Assim, eu vim porque eu vi que você faz a ginecologia e a nutrologia também, você tem essa integração, então é uma coisa só. Falei, justamente, mas é esse o objetivo, para a gente conseguir associar as duas especialidades. Eu não vou olhar para você apenas para a sua região íntima, para exames de rotina e acabou. Eu não quero te ver ano que vem. Eu quero te ver daqui a 30 dias, para ver como vai estar a sua rotina. Faço muito bioimpedância, né, na consulta. Mas ginecologia faz bioimpedância? Sim. Preciso avaliar a composição corporal da paciente. Isso vai fazer diferença quando ela chegar na menopausa. Então, minhas pacientes mais jovens já fazem bioimpedância, para eu mostrar, ó, isso aqui mais para frente vão precisar melhorar. Se chegar na menopausa assim, não vai estar legal. Então, eu acho que é muito por tentar associar e conseguir associar as duas especialidades. E aí chega para rotina, chega para colocar DIU, né? Tem muita paciente querendo colocar DIU. Hoje, muito para rejuvenescimento íntimo, né? Para todas essas tecnologias que a gente faz, olhando a área íntima também como uma área funcional muito importante. Tudo que a gente não tinha lá atrás, né? Hoje a gente tem tecnologias que nos ajudam muito aí em melhoras funcionais e estéticas. Então, libido é uma queixa muito comum. Muito comum, acho que... Falta de libido. Falta de libido. Tem de reposição hormonal, mulheres que estão achando que, tô chegando na menopausa porque tá ruim isso. Falei, calma, vamos organizar, vamos entender o que tá acontecendo. Mas é bem equilibrado, é de tudo um pouco. E da parte você falou que tem a estética íntima também. Conta um pouco, o que você faz na estética íntima? Estética íntima na verdade, outro termo que eu gosto de usar é o rejuvenescimento íntimo. As mulheres nunca olharam para a região íntima como olham para um rosto, por exemplo, ou como olham para o corpo. A gente envelhece, a pele envelhece, a pele derrete do rosto, do corpo também, do braço, da barriga e na região íntima. É igual. Não só na parte externa,
como na parte interna também. Então, vai ficando mais flácido, vai perdendo a lubrificação, vai ficando mais atrofiado. A vagina é um músculo. Se o músculo não utiliza, ele atrofia. Sim. E a vagina não é diferente. Então, usar hoje tecnologias para ajudar no rejuvenescimento íntimo vai trazer benefícios tanto estéticos, mas muito mais que estético funcional. Às vezes é paciente que está chegando no período do climatério, que está muito ressecada, que dói para ter relação sexual, que começa a ter corrimentos de repetição, porque fica mais ressecada, falta de lubrificação, ou até mesmo pacientes mais jovens, num pós-parto, né? O pós-parto também tem alteração hormonal, também deixa a região íntima mais flácida, vai perceber que tem relação sexual, não tá como era antes. Ou alteração hormonal que deixa a região íntima mais escurecida, né? Então, quando a gente tem alteração hormonal da gestação ou da menopausa, a região íntima vai ficando mais escurecida, sim. Então, a gente consegue usar aparelhos e tecnologias e produtos para fazer um clareamento íntimo. Então, eu nunca falo que é só para estética, né? É rejuvenescimento funcional e estético. Então, não procura lá, por exemplo, que quer voltar a ser virgem de novo, assim, não é esse tipo de... voltar a ser virgem é um pouco difícil, mas que, de fato, a gente consegue trazer um tônus do canal vaginal melhor. Inclusive, eu tenho paciente que o parceiro relata, nossa, mas... O que você fez que ficou mais apertada? Né? Porque sente já na primeira sessão. Sim. Que sente porque estimulou o colágeno da região. O músculo que está ali estava um músculo mais flácido, mais fraco, uma parede de músculo mais fininha. Então, quando a gente trabalha esse músculo, ele fica mais tonificado. Então, a região íntima acaba ficando mais... O laser melhora para deixar o canal vaginal com tônus melhor, né? Ele fica com mais estruturado. Perde mais a questão da flacidez. Então, traz um benefício muito grande. Aí, melhora a relação sexual, porque não tá mais ressecado, não tá mais faltando a lubrificação, não tá mais tão flácido. É uma vantagem muito grande. E tudo isso é pelo laser? Pelo colágeno? Como que faz essa mágica? Literalmente. É uma mágica. Tudo que você faz no rosto, hoje, de rejuvenescimento, já fez bioestímulo de colágeno? Ainda não. Mas precisa, minha esposa né? faz. Minha esposa faz então, tudo que imagina. Bioestímulo de colágeno, ou próprio botox, preenchimento com ácido hialurônico, a gente consegue fazer na região íntima. Laser, tem várias máquinas de laser para o rosto, para o corpo. Na região íntima também tem. Eu trabalho desde sempre com laser fotona, que a gente tem ponteiras tanto para o rosto, para o corpo e para a região íntima. Então, eu gosto muito de associar tecnologias com os injetáveis. Na tecnologia são as ponteiras específicas, tanto ponteiras internas quanto para a parte externa. E quando eu faço a parte externa, na primeira sessão eu já mostro aqui, ó, o antes e depois. É nítido, é impressionante. Todo mundo, meu Deus, com uma sessão já ficou assim, é muito legal. Eu abro meu celular, às vezes eu fico com foto no meu celular, meu marido ainda fala, ninguém pode abrir seu celular. Tem tanta foto antes e depois ali que ninguém pode abrir o celular. Tem que ser só seu. Tem que ser só meu. Não pode roubar. Porque aí eu faço, né, toda uma comparação e mostro pra ela o antes e depois. E é muito nítido, assim, melhora muito. O que melhora nesse antes e depois, assim, que você vê que mais gostam? Com certeza, deixar ela com a pele mais esticada. Pensa numa pele que derrete. O rosto derrete, já ficando mais velho, derrete. Sim. Então, a região íntima é a mesma coisa. Então, é pegar a pele e fazer isso aqui. E na região íntima também. Aí, eu uso um bioestímulo de colágeno. Já faço o injetável ali, na hora ela consegue ver. Ou então, quer aumentar um pouco o volume, acha que tá magrinha, ou com essas canetinhas de emagrecimento, todo mundo perde muito peso. Se não tem o consumo de proteína adequado, vai ficar flácido. Não só no rosto, a região íntima também. Então, aí, perdeu um volume, quer fazer um preenchimento. Aí, usa um ácido hialurônico para dar um volume maior. Ou então, paciente que tem vulvodínia ou vaginismo, o que é isso? Aquela dor involuntária na região íntima. Tem aquela contração involuntária. Simplesmente contrai. Não consegue ter relação sexual. Então, a gente usa o botox para paralisar o músculo ali da região íntima para não ter o desconforto, não ter essa contração.
Então, mas o que elas conseguem ver de cara, de estética, é melhora da qualidade da pele. Melhora muito. Na parte externa. Sim. Na parte interna, na relação sexual, vai sentir muita melhora também. Também sente? Sente. Na primeira sessão, o parceiro já sente. E aí todo mundo sai feliz. Todo mundo sai feliz. Tem outra indicação também, que é perda de urina. Perda de urina? É. Como assim? Já ouviu dizer de incontinência urinária? Sim. Então, sim. Na menopausa, a incontinência urinária também piora, que é essa perda de urina aos esforços. Antigamente, era fisioterapia do assoalho pélvico, a fisioterapia, mais uma vez, para a gente ajudar o funcionamento muscular, e cirurgia. Então, tinha que ir para cirurgia se fossem casos mais graves. Hoje em dia não precisa de cirurgia. A gente faz o laser com ponteiras específicas que ajudam na sustentação do canal vaginal. Essa bexiga fica sustentada. Então, trata a questão da perda de urina aos esforços. Não só pacientes de menopausa. Os pacientes que já tiveram obesas, né, que tem uma pressão abdominal muito intensa, perde bastante urina. E pacientes com partos, né, na verdade não partos, mas gestações, independente do parto normal ou cesárea, simplesmente o fato de aumentarem a barriga e terem a pressão intraabdominal, isso enfraquece os músculos do assoalho pélvico. A bexiga desce de novo, então tem uma perda de urina mais acentuada. Hoje não precisa mais ir para cirurgia, a gente consegue tratar com laser. A cirurgia sim, vai depender de casos muito mais avançados, a gente não conseguiu o resultado, mas já é um avanço que consegue tratar ambulatorialmente. São sessões de 20, 30 minutos, que faz uma vez a cada 30 dias. Tudo indolor. Tá. Totalmente sem dor. Totalmente sem dor. Como a gente faz laser em mucosa, né, que é como se fosse dentro da boca, não sente desconforto nenhum. Não sente dor de nada. E tem que ficar algum tempo sem ter algum tipo de relação? Não. Porque a gente acabou de ter o do masculino, tem que ficar 10 dias de repouso ali, sem poder mexer. Depois que faz o preenchimento peniano, Depois que faz o preenchimento peniano, tem que ficar 10 dias de repouso. Quando a gente faz o preenchimento na região íntima, né, nos grandes lábios, a gente de fato pede aí 24 a 48 horas para não amassar esse preenchimento que a gente acabou de fazer. Mas de resto, não. O laser, eu até oriento às vezes, porque o laser age através de ondas de calor. Então pensa, tá fazendo como se tivesse queimado de pele, qualquer atrito vai machucar um pouquinho. Então eu peço aí 24 horas sem ter relação sexual, só. Depois, vida normal, não precisa de tempo de repouso, preparo, anestesia, nada disso. Vai que vai. Vai que vai, vida normal. Vai no consultório, volta dirigindo e tudo mais. Eu até falei brincando, né, sobre se volta a ser virgem. Mas isso é algo pra gente aqui, assim, que a gente vê na mídia, pessoas falando, voltei a ser virgem, tudo. Fala, tem alguma coisa a ver com o que você faz? Dá pra voltar a ser virgem de novo? O que... Então, voltar a ser virgem, não, porque virgem a gente tem o ímen, isso, o ímen tá íntegro. Então, a gente literalmente rompe o ímen na relação sexual. Só que com esse tipo de procedimento, ou com aí já é mais cirurgia, que a gente chama de perineoplastia, a gente consegue fechar um pouco mais o introito vaginal. E aí essa abertura que já está mais aberta, mais flácida, a gente consegue reduzir de tamanho. Mas aí a gente está falando da entrada do canal vaginal. Com o laser, a gente fala da estrutura interna, a gente não fecha a entrada, a gente só modifica a estrutura, a gente está tonificando esse músculo, que aí ele mais gordinho, mais bojudinho, naturalmente vai deixar um canal vaginal mais estreito. E isso traz o benefício na relação sexual também, né? Sim. Mas voltar a ser virgem, não. Então foi mais marketing do que fizeram do que... mas eu acho que usam o termo, né? Voltar a ser virgem justamente para deixar mais fechado o canal vaginal. Não virgem de fato ao pé da letra completamente fechado. Sim. Então vou voltar a ser virgem, vou ficar mais apertada, mais fechadinha. Isso mais com a cirurgia. Mas o laser já traz um benefício muito grande. Sim. E você falou da caneta emagrecedora, que hoje em dia está muito em alta. Você é nutróloga. E eu vi que você não falou sobre isso. É muito polêmico. O que você vê essas canetas? Não é muito polêmico. Eu acho que as pessoas, inclusive os usuários, estão deixando um assunto muito polêmico. Porque eu não sou contra, eu prescrevo muito, inclusive. Antigamente era Ozempic, né, que é a semaglutida, ou Saxenda, a liraglutida, e hoje agora o avanço com o Mounjaro.
São canetas que a gente prescreve para tratamentos de diabetes, no caso, e obesidade. Então, obesidade é uma doença que precisa ser tratada. É igual a hipertensão. Quem tem hipertensão precisa tratar. Por quanto tempo? Para sempre. Você tem obesidade, você tem uma doença, precisa ser tratado. E virou uma forma muito rápida de perder peso. E hoje, o que as pessoas estão procurando mais? Formas rápidas. Facilidade. Então, querem resultados rápidos, querem resultados do dia para a noite. Então, começaram a usar essas canetas emagrecedoras de uma forma totalmente descontrolada. Ajuda? Muito. Vou perder peso? Muito. Mas se não for acompanhado com um profissional e até mesmo com um nutricionista, perde peso, mas também perde massa muscular. Perde peso e também perde massa muscular, vai ficar flácido. Por isso que a gente brinca, né? Tem termos, o rosto de Ozempic. O que é isso? Derreteu, perdeu muito peso, ficou, até envelhece mais, né? Bumbum de Ozempic, emagreceu muito, derrete. Então, assim, se não associa com uma atividade física legal, uma rotina de atividade física e alimentação, o resultado não vai ser legal. Você vai perder muito peso, ok. E o restante? E outra coisa, essas pessoas que estão usando para a perda de peso, que não são obesas, não vão usar para sempre, né? Como um obeso usaria. Então, vão parar o tratamento. Se não adotam um estilo de vida legal com uma alimentação legal, parando o tratamento, o que vai acontecer? Volta. Vão engordar tudo de novo. Fizeram um investimento, porque não são canetas baratas, não é um tratamento barato. Fizeram um investimento, usaram durante um período específico, não mudaram nada de estilo de vida e vão parar a medicação. Muito efeito rebote, muito. Muita gente, parei de usar, agora eu quero voltar a usar porque engordei tudo de novo. Eu falo, sim, vai engordar. Se não mudar o estilo de vida, vai engordar. E agora com o Mounjaro mais ainda, porque o Mounjaro foi uma evolução. Do Ozempic. O Mounjaro a gente fala que tem um efeito dual. Ele é um análogo de GLP-1 e ele também atua em células de gordura fazendo uma lipólise. E aí? Então ele vai ter um benefício muito maior e também tem menos efeito colateral que o Ozempic. Então, foi muito melhor, certo? Sim. E aí, o Mounjaro, antes de chegar no Brasil, tinha milhões de farmácias de manipulação, comprava mais barato, não tinha essa regra, né, de ter que comprar com receita médica, tá todo mundo usando. E aí começam os efeitos colaterais da medicação, né, quando não acompanhado. Então, eu acho que é muito benéfico, sim. Eu prescrevo bastante, principalmente pacientes que vão entrando na menopausa. Com a queda do estrogênio, a gente tem um acúmulo de gordura visceral. As mulheres vão aumentando de peso, não porque querem, por conta de alteração hormonal. Nessas pacientes pode ser benéfico? Com certeza. Então, desde que elas façam acompanhamento. Toda medicação precisa fazer um acompanhamento. É igual reposição hormonal. Sim. Eu não posso simplesmente chegar a fazer uma reposição hormonal e falar, daqui a um ano a gente se vê. Não, é ajuste de dose. Essas medicações de perda de peso é a mesma coisa. Né? Então, passo muito para lipedema. Lipedema ajuda muito, tem um benefício muito grande, porque lipedema é uma inflamação na gordura crônica. E o Mounjaro atua em células de gordura. Então, traz um benefício muito grande para paciente que tem lipedema. Então, não é simplesmente começar e parar quando quiser. Tem que ter um acompanhamento. Ou então, muita gente está começa uma dose, né? Dose baixa. A gente sempre mantém uma dose, a mesma dose por 30 dias e vai aumentando gradualmente. Começa uma dose, 2,5. Não sente nada. Semana que vem, já aumenta. Aí já vai ter muito efeito colateral. Aí eu falo, quem mandou aumentar? Não é para aumentar. A própria pessoa aumenta, sem indicação sua. Sem indicação médica. Ou às vezes, né, compra as canetinhas, quando compra, vem 4 canetas. Aproveita e já faz 2 de uma vez, porque não sentiu o efeito. Eu falei, quem mandou aumentar? São medicações que precisam ser feitas uma vez por semana, com a mesma dose 30 dias. Medicações que têm um efeito dose dependente, então é acumulativo. Só que a pressa de ter o resultado cada vez mais rápido, emagrecer cada vez mais rápido, traz prejuízo. Aí quem a gente quer que inicie o tratamento fica com medo, porque eu já ouvi o efeito colateral, já ouvi o que não foi legal, já ouvi o que fez mal por algum sentido. Então é um assunto bem delicado, o Mounjaro. E o que causa a longo prazo, assim, para esse pessoal que usou errado? Não vai conseguir emagrecer. Não consegue emagrecer, mas tem alguma coisa, algum efeito colateral de...
Efeito colateral que a gente consiga ver, assim, de malefício, né, para paciente, não vai ter. Ela vai simplesmente, acho que no bolso, né, vai pesar muito no bolso, e vai ser uma coisa que ela realmente investiu ali, parou e não teve um resultado. Mas de ser maléfico, não. Porque eu, às vezes, vejo algumas coisas, a gente vê muita coisa na mídia, que é sensacionalista. Por exemplo, até associaram a cegueira, algum jornal. Sim. E tem isso ou é muito sensacionalismo? Não, pode acontecer, dependendo de dose e dependendo de até a sensibilidade do paciente, né? Isso vai de cada caso. Da mesma forma que o uso crônico do Ozempic pode trazer lesão pancreática, enfim, trazer alguns prejuízos dessa forma. Muito raro de acontecer, e com doses realmente bem mais elevadas e um uso crônico, que é pouco provável que aconteça se a gente está acompanhando pacientes que está fazendo direitinho acompanhamento. Mas, de fato, se o paciente usa doses sozinho, muito elevada, aí para, aí volta, e depois, a chance acaba sendo maior. Mas não que vá acontecer. São raros os casos que a gente teve. Então, às vezes acontece, mas é quando a pessoa usa de forma totalmente indevida. Totalmente indevida, exatamente. E teve algum caso que você pegou que aconteceu alguma coisa? Ou todo mundo certinho? Todos os pacientes foram certinhos? Não, foram certinhos, mas não deixa de ter os efeitos colaterais, né? Inicialmente, apesar de ainda ter menos efeito colateral que o Ozempic, acaba sentindo um pouquinho de enjoo, principalmente no ajuste de dose, sente um sono muito grande, que é um efeito colateral também, aquela sensação de... Já tive paciente que falou que aquela sensação tipo febre, sabe? De a pele ficar doente, ou uma dor no corpo tipo dengue. Sim. É muito relativo, depende realmente de cada paciente. Mas eu usei. Você já usou? Experimentar. Uma dose de 2,5. O que você sentiu? Péssimo, nunca mais. Qual o efeito que eu teve? Eu fiquei muito enjoada. Muito enjoada? Muito enjoada e, pra mim, me deu muita diarreia. São medicações que a gente vê mais constipação, mas também pode ter diarreia. Então, com uma dose mínima, eu falei, eu tô prescrevendo tanto, deixa eu ver o que os pacientes falam que é. Comecei uma dose mínima, não fiquei bem. Com o Ozempic eu já tinha ficado bem. Mas foi normal pra você? Normal, mas com o Mounjaro... E você tentou os dois pra ver como que... Pra ver como que eu ia reagir. E, por exemplo, você é muito magra. E tem a Isso pessoa... é um elogio? Obrigada. Não. No caso, você faz atividade física. Hoje em dia, falar que é magra é um elogio, né? Não. É que a gente calma e a gente tem poucos termos relacionados a isso. A mulher tem mais termos, né? Por exemplo, você treina e tudo, então você é magra. Sim. E tem outras pessoas que, às vezes, você fez para testar. Mas eu vejo que, às vezes, que já aconteceu, tem pessoas magras que tomam, às vezes, para ficar mais magra. Uhum. E é muito... traz muito malefício para essas pessoas? Não traz. Eu tenho pacientes que me pediram para prescrever porque elas já são magras. Assim, tá faltando um pouquinho aqui para emagrecer, ou então acabam ficando mais velhas e sentem que o metabolismo já não tá mais o mesmo, né? E aí, deixa eu emagrecer um pouquinho, ou para melhorar essa compulsão alimentar. Eu falei, tudo bem, eu prescrevo. Prescreveu. Vai acompanhar comigo? Vai continuar o acompanhamento? Eu prescrevo se vai ter o acompanhamento médico e acompanhamento nutricional. Senão, eu não prescrevo. E aí, elas mantiveram o acompanhamento direitinho. Estão felizes da vida. Eu tive uma paciente que era totalmente sedentária. Não fazia nada. Totalmente sedentária. Tava, acho que, 30 quilos acima do peso. E ela chegou pra mim, já estava no climatério. Então, óbvio, teve toda essa modulação hormonal. Entrei com hormônio e tudo mais. E aí, acho que na segunda consulta que ela passou comigo, ela falou, o que você acha da gente começar o Mounjaro? E ela não fazia nada de atividade física nem de alimentação. E aí eu falei pra ela, eu começo. Se você for no nutricionista e se a gente tiver aqui nossa próxima consulta em 30 dias. Não, tá bom, então vamos fazer. Tudo bem. Hoje ela começou em novembro do ano passado. Ela perdeu 24 quilos até mês passado. Hoje ela corre, ela anda de bike e ela faz luta com o filho. E trouxe uma autoestima para ela tão grande no trabalho, ela é professora, melhorou tanto a qualidade de vida dessa paciente. Falei, tá vendo? Então foi muito benéfico entrar com a medicação, não só para perda de peso, mas olha como mudou. Ela mudou a rotina, muda a alimentação, tá se sentindo super bem, super mais disposta, sintomas da menopausa melhoraram. Então tem seus benefícios, né? Mas
muita paciente que já é magrinha pede para usar, para conseguir manter. E você vê que é mais uma insegurança com a imagem, tudo, ou às vezes é porque tá em alto o assunto? Ah, não, mas é segurança de ser exigente com o próprio corpo, né? De ser exigente com o próprio É. corpo. Mulher Sim. tem muito mais isso que homem, né? Com Com a certeza. imagem. Com certeza. E tudo bem, eu sou mulher, né? Só que eu vejo elas pedindo assim, porque eu preciso perder. Eu falei, o que você tem para perder aí? Ai, doutora, por favor. Eu falei, olha, eu tô aqui para te orientar. A prescrição que você precisa, eu vou fazer, desde que a gente continue acompanhando. Prescrevi, ficou bem, não teve efeito colateral e gostou, tudo bem. É o que eu falo. Não é a indicação. A indicação é para tratamento de obesidade, tratamento de diabetes, tratamento de lipedema. Mas eu não posso falar, não vou prescrever, procura outro médico. Porque você não sabe com quem que ela vai, né? Exatamente. Eu prefiro eu prescrever e eu acompanhar, né? Por mais que eu oriente que para ela não teria indicação, do que ela procurar outro médico e não fazer de forma que eu faria, adequada. E como que é esse pós-consulta, depois de um tempo? Igual você falou da autoestima dessa mulher que começou a fazer atividade física e tudo. O que você vê depois de um tempo que elas estão com você? Modéstia à parte, elas melhoram muito. Alimentação, vida, com relacionamento. Ontem eu atendi uma que voltou depois de 40 dias. E foi uma das que sentou na minha frente e começou a chorar. Porque ela tem 2 filhos, é casada, mas o marido mora fora, enfim. E aí eu falei, na próxima consulta eu quero te ver melhor. Então eu dou pequenas metas, né? Eu falei, essa conduta é até o retorno, depois a gente muda de novo. Então a primeira coisa eu falei, e aí? Como você tá? A doutora, eu tô outra pessoa. Isso é muito legal. Porque na primeira consulta eu escrevo. Falei, tudo que ela fala, tô podre, eu coloco com os termos dela. Tô exausta, tô sobrecarregada, tô me sentindo péssima, escrevo tudo. Aí no retorno, eu falo assim, olha, você falou isso, 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 qual desses continua? Acho que só um. Isso é muito legal. Então a autoestima vai lá pra cima, consequentemente a vida da pessoa muda demais. Muda demais. E é isso, não precisa de muito pra mudar. Às vezes é ajustar alguma coisinha, ou é fazer ela olhar pra ela, né? Deixar ela fazer, tudo bem, você tem filhos, eu sei que é difícil, né? Com filho, é bem difícil. Mas também não pode deixar de cuidar dela, né? E até pra ela poder cuidar do filho dela, poder cuidar do marido, ficar bem, psicologicamente bem. Então, ter esse acompanhamento pra mim, é o que você tinha perguntado lá no início, é a que faz diferença. E o retorno, principalmente. Sim. E agora um pouco de você. O que você vê pro seu futuro? Você pensa em continuar atendendo? Aqui em Campinas mesmo? Eita. Agora não sei. Não, mentira, eu sei sim. Sim, penso, eu não... Apesar de... Hoje eu atendo em Campinas, uma vez por mês em São Paulo e uma vez por mês no Rio. Então, voltei para o Rio, mas para atender as cariocas lá. Não falo que vou voltar a morar no Rio, até porque... Simplesmente acho que me adaptei e fiquei bem em Campinas. Acho que estou trabalhando para realmente construir, né, esse movimento aí de mulheres em Campinas. Continuar atendendo, sim, sempre, não me vejo fazendo outra coisa. Mas eu tô também entrando para uma área muito de eventos e palestras para mulheres, né? Não médicas, mas mulheres, o público leigo mesmo. Isso é muito legal porque isso me conecta muito com elas, me deixa mais próximo. A gente fazer rodas de bate-papo, falar sobre um assunto ou tirar dúvidas, porque pra gente é muito óbvio, sim, né? Com certeza. Mas quando a gente junta mulheres, como assim, né? Muita coisa, muita novidade. Então, eu realmente tô focando um pouco mais nessa área também de eventos, gosto bastante, então tenho o objetivo de levar isso adiante cada vez mais e continuar atendendo. E esses eventos, quais são os temas desses eventos que você chama e elas gostam? A chamada do evento. O último que eu fiz agora foi em Campinas, que foi dentro de uma academia. Então, maioria voltado para estilo de vida também. Então, sempre vai ter... Assim que eu cheguei em Campinas, eu fiz um aulão funcional lá com minha personal, a Andressa. E aí, a gente fez um aulão funcional, teve um bate-papo, falando sobre estilo de vida, nutrologia, como isso é importante na saúde da mulher.
Esse mais recente, que foi no início do mês, também foi numa academia que a gente fez um bate-papo sobre anticoncepção. Então, são meninas mais jovens, sobre DIU, sobre pílulas, como isso pode interferir, né? Como a gente está numa academia, como que os hormônios podem interferir em ganho de massa muscular ou não, em libido ou não. Então, é mais um bate-papo. E bastante sobre estética íntima, né? O rejuvenescimento íntimo. Que é o momento que eu consigo mostrar antes e depois para as pacientes, né? Porque, infelizmente e felizmente também, não posso colocar no Instagram como o dermato coloca, como o cirurgião plástico coloca. Não, antes e depois não pode. Não dá para colocar no Instagram. Então, quando eu faço um evento, é um momento ali, além na consulta, que eu consigo mostrar, mas é um momento que eu mostro para os pacientes, eu mostro a evolução de cada procedimento. Nossa, é muito legal. É muito legal. E o pessoal... qual que é a chamada desse evento de rejuvenescimento íntimo? Que agora eu como marqueteiro fiquei até curioso, né? Como que você chama as pessoas para um evento desse? Acaba sendo muito assim, quebrando tabus na ginecologia. Vamos falar sobre rejuvenescimento íntimo, ou o novo padrão de estética íntima, ou saúde e estética global, né? Como um todo. Mais nesse sentido. Mas precisa falar um pouco do termo íntimo, para elas entenderem ali que o assunto vai ser... E é muito novo, né? Então, muita gente não sabe do que tem, não sabe o que dá para fazer, não sabe o que dá para melhorar. Ainda não chega gente para mim na consulta, doutora, eu vim aqui porque eu quero fazer um bioestímulo de colágeno nos meus grandes lábios. Ainda não, ninguém chega assim nesse nível de consciência. O laser já chega mais, né? Tratamento com laser, porque vê melhora. Mas essa parte estética, externa, é mais difícil. Então, primeiro você mostra. Depois que você mostra que dá para ter essa diferença, aí chama muita atenção. Aí todo mundo quer fazer. Aí todo mundo... E o que elas têm mais dúvida quando estão assim na palestra com você? O que elas mais perguntam? Primeiro, se dói. Se dói, qual seria o objetivo, né, de fazer, para que eu uso cada produto, ou bioestímulo, ou preenchedor, ou o Botox, ou quais são as principais indicações, quanto tempo dura o procedimento, se precisa fazer todo ano ou não. Acho que são dúvidas mais relacionadas à parte prática ali, né, do próprio procedimento em si. Ou seja, são potenciais clientes já, né? Dúvida de cliente, de cliente já. Exato, viram potenciais clientes. E você falou também de cirurgia. Que cirurgia, que tipo de cirurgia você faz? Cirurgia íntima também. Cirurgia íntima. É o que a gente hoje fala de labioplastia. Na verdade, antes era muito conhecido como a ninfoplastia, que é a redução dos pequenos lábios. Algumas pacientes têm uma hipertrofia dos pequenos lábios, acaba crescendo um pouco mais, ficando um pouco mais flácido, e isso incomoda, tanto estética quanto funcionalmente, mais uma vez. Até pela relação sexual, ou na hora de colocar um biquíni, né, fica mais apertado, ou então na hora de fazer um exercício na academia, incomoda, uma bike, enfim. Ou até na mesma estética, que não acha legal, tem vergonha de tomar banho na frente do parceiro. Tem isso também? Tem. Por isso que eu falo que pega muito saúde sexual. Vergonha de ter relação sexual com a luz acesa. Caramba. Muita gente. Justamente por essa estética. E aí é quando essa hipertrofia, né, incomoda nesse ponto, a gente faz a cirurgia, que aí é a labioplastia. E eu faço a cirurgia com laser. Então, não precisa ser em centro cirúrgico, dá para fazer em consultório. Eu faço com laser, com fotona, com a ponteira cirúrgica do fotona, para retirar o excesso de pele dos pequenos lábios. E aí fica lindo o resultado, fica muito legal e elas ficam muito satisfeitas, sim. E nem dá pra gente imaginar, né, que a gente que é leigo, que às vezes isso interfere num tomar banho junto com o parceiro, que é uma coisa tão simples que quem é casado nem imagina. Exato. Eu tive uma paciente que veio do Mato Grosso para fazer cirurgia comigo, me achou no Instagram, e ela ia casar, virgem ainda, não tinha perdido a virgindade por conta de vergonha da região íntima. E ela só falava pro parceiro dela que ela só ia ter relação depois do casamento, né? Por questão religiosa. Não, ela não tinha por conta de vergonha.
E ela fez com você antes? E ela fez antes, casou acho que um mês depois, e depois ela me ligou para contar, doutora, tive minha primeira relação sexual, depois da cirurgia. Então, é o que eu falo, é estética, sim, mas o quanto, é que nem a gente fala, é autoestima. A autoestima, quando a gente cuida do rosto, do corpo, muda muito a forma como a gente se vê, a forma dos nossos relacionamentos. Na região íntima não é diferente. Né? Então, é uma cirurgia que a gente faz em consultório, anestesia local, não precisa de sedação nem nada. Na maioria das vezes também não precisa dar ponto, sabe? Fazer a sutura, porque o próprio laser já ajuda na cicatrização. E a recuperação aí de 10 a 20 dias já fica bem, num processo de recuperação bem legal. Só 20 dias? Então não é uma cirurgia nada invasiva, assim. Não posso dizer que não é invasiva, né? Porque tem o corte e tal, mas eu digo que muito mais que uma cirurgia é um procedimento. Procedimento que é a nível ambulatorial, o paciente chega, acho que demora até ela chegar com preparo e sair umas 2 horas no máximo. E sai dirigindo, vai para casa. Óbvio que tem os cuidados locais, usar bastante gelo para trazer um conforto melhor, mas é bem rápido e bem tranquilo. Então, e as consequências do pós-operatório são bem boas. Então, é muito interessante ver que como a autoestima ela comanda muita coisa, principalmente ainda dentro da medicina. Muita coisa. E acho que falar de saúde da mulher é falar sobre autoestima. Exato. Né? É o cuidado com o corpo, quem quer emagrecer, é o cuidado com um relacionamento, porque a libido tá ruim, ou que precisa de um tratamento para melhorar a libido. É um cuidado íntimo, né, funcional, estético, do rejuvenescimento, com laser, com uma tecnologia, com uma cirurgia. Então, a mulher tá sempre buscando ter um autocuidado ali para ter segurança emocional, segurança sexual, segurança profissional, e a autoestima ali é o cartão de visita, de todos os sentidos, né? Sim. Então tem que estar bem com ela mesma. Então, doutora Marina, muito obrigado pela sua participação aqui, gostei bastante. Acho que pra gente que é homem ainda mais, né, a gente não tem ideia de muita coisa, então obrigado por tirar essas dúvidas nossas, e dou aqui para você o espaço para você passar seu Instagram, conversar com a pessoa. Obrigada, eu que agradeço. Eu gosto de falar, você viu, né? Sim. Falo bastante. Acho que não à toa eu tô nessa parte de evento, de palestras, porque é importante passar informação, até mesmo para vocês. Da próxima vez eu sei que você vai na consulta com a sua mulher, na ginecologia, né? Quando tiver alguma coisa, agora eu sei o que pode estar acontecendo. Então, acompanha ela, porque você vai saber direitinho. Mas é muito bom falar, obrigada pelo convite. E eu deixo o Instagram, é doutora _ é aqui, né? Doutora _ Marina Ribeiro. Segue, manda mensagem, que sou eu mesmo que respondo, eu mesmo falo, eu tiro dúvida, tudo por lá. E no Instagram também tem o contato do WhatsApp, que é a Bia, que eu falei, meu braço direito vai estar lá para receber vocês, conversar com vocês, marcar consulta. E é isso, obrigada. Muito obrigado mais uma vez, espero que você tenha gostado desse episódio.